temos aí, meu parceiro, mais demissões aí no São Paulo, desde que o Maciz aí virou presidente do São Paulo. A gente teve aí muitas saídas, muita gente foi embora, foi demitida aí, e temos mais. Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo decidiu demitir o engenheiro Paulo César Pires, responsável pela manutenção dos gramados do CT de Cotia, e sobrinho de Carlos Belmonte, ex-diretor de futebol do clube. A demissão vem semanas após a polêmica referente à qualidade dos campos das instalações da base, que redirecionou a pré-temporada do clube após somente 2 dias ao CT da Barra Funda. Para quem não lembra aí da situação, São Paulo começou a pré-temporada vai ser feita em Cotia. Até o jogo contra o Mirassol, que era a estreia, o São Paulo ia fazer a pré-temporada em Cotia. Os caras ficaram lá 2 dias e depois voltaram para Barra Funda, porque o CT tava um lixo, né? O campo tava um horror, o Crespo ficou pé da vida, porque era para fazer a pré-temporada lá, chegou lá o campo, os gramados estavam um lixo, entendeu? Fora aquela matéria que o GE trouxe, né, que tinha, né, não sei o que lá de abelha, cogumelo, né, as placas de publicidade quebradas. Cara, tava, tipo assim, irmão, parece que tinha passado um furacão no CT e tava tudo bagunçado, entendeu? E o responsável aí pela manutenção do gramado em específico, né, é aí esse Paulo César Pires, e sobrinho do Belmonte, né, e ele foi demitido aí depois do Crespo e também do elenco não ter gostado nada das condições que foram apresentadas no gramado quando o time aí começou a pré-temporada. O time ficou 2 dias só lá, depois voltou para Barra Funda porque não tinha condição de fazer a pré-temporada, de treinar lá em Cotia, porque tava um caos, né? Assim, eu não sei, evidentemente a gente não acompanha o dia a dia ali por dentro, né, das coisas, para saber como é que é o trabalho de cada pessoa aí em determinada função. Agora, o gramado, que tava os gramados de Cotia, as fotos que tem, cara, assim, com todo respeito ao senhor Paulo César Pires, tá de sacanagem, né, cara? O time, irmão, iniciar a pré-temporada, né, e quando o time chega em Cotia, o gramado é aquele, né, que tem várias fotos que repercutiram aí, fora o estado, né, do CT ali no todo, pelo menos ao redor do gramado, né? Como é que é placa de publicidade quebrada, né? Não sei o que lá de cogumelo, abelha lá no banco no banco de reservas, né? Que tem ali no campo. Cara, é um negócio inacreditável e bizarra as fotos que foram divulgadas sobre isso. E agora, né? O Paulo César Pires, que é responsável pelo gramado, foi demitido, né? Enfim, como eu falei, não sei como é que é o trabalho desses caras no dia a dia, mas, irmão, o campo ali, só na situação que tava o campo, tinha que ser demitido mesmo, com todo respeito, né? Porque, pô, é brincadeira. Um clube do tamanho de São Paulo, os caras se apresentar para iniciar a pré-temporada, o gramado daquele jeito, como é que pode? Pô, negócio inacreditável, e foi demitido aí, antes tarde do que nunca, né? Antes tarde aí do que nunca. O Alisson já viajou aí para o Rio de Janeiro, já desembarcou, tá lá no Rio de Janeiro, e como a gente está acostumado já, né, sempre quando o jogador desembarca no aeroporto, tem alguns jornalistas ali para tentar conversar um pouco com o jogador, e o Alisson já falou com a imprensa carioca, e na sua chegada ao Rio de Janeiro, ele falou o seguinte, abre aspas, independente da situação que ocorreu no São Paulo, é um clube que vou guardar para sempre no meu coração, um carinho enorme por cada torcedor, fecha aspas para o Alisson, aí falando, né, cara, pela primeira vez desde que ele deixou o São Paulo. Já chegou lá, já falou, né, diz que dependente da situação que ocorreu no São Paulo, que é evidentemente esse último capítulo dele no São Paulo, que foi a fracassada negociação com o Corinthians, né, que ele forçou a barra para sair, segundo informações, estava fazendo até biquinho para poder ir para o Corinthians, estava treinando separado, aquela coisa toda. E acho que ele não tinha falado nenhuma vez sobre isso, desde que aconteceu essa negociação que fracassou. É a primeira vez que ele fala sobre. Imagino que na coletiva de apresentação vão perguntar isso também. Mas é isso, já foi. Agora ele fazer exames médicos e assinar contrato com o Fluminense, já comentamos sobre isso. Não tem aí nenhum tipo de compensação financeira pelo empréstimo, já comentamos detalhes aqui. E o Fluminense vai ter que pagar
2,5 milhões de euros, caso ele bata algumas metas e seja aí obrigatória a sua compra junto ao Fluminense, né? Tem uma meta lá de jogos que a gente não sabe esse detalhe do contrato, que se ele bater as metas, o Fluminense tem que pagar esses 2,5 de euros. Caso ele não bata as metas, o Fluminense pode optar, né, uma opção de comprar ou devolver para o São Paulo. Então, vamos ver como é que vai ser o desempenho dele até o final do ano, para saber se ele vai voltar ou vai ficar lá, mas acho que torcer para ele jogar bem lá, que vai bem, consiga desempenhar lá, justamente para não voltar para o São Paulo, para o Fluminense exercer essa compra dele e ele ficar lá de forma definitiva, tá bom? E as saídas aí do Alisson, que já é certa, e a do Ferrarese que está encaminhada, comentamos sobre alguns detalhes no vídeo de manhã, essas duas saídas, o São Paulo vai ter uma economia, evidentemente, na sua folha salarial, que é o objetivo do clube com essas duas saídas. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo calcula que vai economizar 9,5 milhões de reais até o final do ano com os empréstimos de Ferrarese ao Botafogo e Alisson para o Fluminense. O empréstimo do Alisson deve livrar o São Paulo de pouco mais de 5 milhões de gastos. O empréstimo do Alisson vai economizar aí algo na casa dos 5 milhões. Enquanto a ida de Ferrarese para o Botafogo reduz o custo em pouco mais de 4 milhões de reais, tá? Então, o Alisson vai ter uma redução de custo ali, né? Em pouco mais de 5 milhões e o Ferrarese um pouco mais de 4 milhões. O São Paulo vai economizar, né? Não pagando o salário deles até o fim do ano, já que eles estão sendo negociados aí com o Botafogo e Fluminense. Então, totalizando algo na casa dos 9,5 milhões de economia até o final da temporada. É o que o São Paulo calcula que vai economizar aí sem esses dois jogadores, né? Eu acho que o caso do Alisson é uma coisa muito clara já. No caso do Ferrarese, eu comentei, cara, o São Paulo, os últimos dois zagueiros que o São Paulo trouxe foi o Tolói ano passado e o Dória no começo desse ano. São dois jogadores veteranos, mais velhos, que recebem salário alto, né? Aí você traz dois veteranos pagando muito e se livra do jogador mais novo da zaga, que é o Ferrarese, o zagueiro mais jovem do São Paulo. E repetindo, acho que tem críticas nele que são justas e outras eu acho que são exageradas. Eu acho que ele, como opção no banco, uma opção ali de banco de reservas, né, para acompanhar o elenco, acho que ele era uma ótima opção, entendeu? Prefiro ele do que o Dória, prefiro ele do que o Tolói, mas São Paulo preferiu aí negociar o jogador. E o Ferrarese que já tinha a possibilidade de Botafogo no começo do ano. São Paulo estava ali discutindo com o Botafogo várias possibilidades de troca. O Ferrarese parecia que ia para o Botafogo no começo do ano. Acabou que não deu em nada, nenhuma troca deu certo, deu tudo errado. Acabou que ninguém foi para o Botafogo e do Botafogo ninguém veio para cá. Aí as conversas encerraram e agora aí esse papo voltou. E ele tá perto aí de ser o novo jogador do Botafogo. Tá um negócio já bem encaminhado, como comentamos alguns detalhes no vídeo de manhã. Beleza, meu parceiro? O que você acha sobre isso? Dá o papo reto nos comentários, tá bom?